Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson Santos. Se você está me vendo agora pela primeira vez, muito prazer, tá? Sou professor de língua portuguesa, redação discursiva e também de redação oficial para concursos públicos. E o motivo deste nosso encontro aqui, tá? É para a gente fazer um rápido bate-bola, e será rápido mesmo, tá? Acerca das questões aí que foram cobradas na prova de língua portuguesa do concurso do Banco do Brasil. Beleza? Esse concurso ele foi aplicado ontem. Eu estou gravando esse vídeo aqui, portanto, na segunda-feira, no período da manhã. Só aguardei mesmo a Banca Sesgran Rio liberar o arquivo ali com as questões de prova para a gente trazê-las aqui para nossa análise, tá? Falando de uma forma geral, essa prova foi uma prova fácil, galera, muito fácil, muito aquém daquilo que a gente esperava em termos de nível, né? Em termos de nível. Beleza? Quem pegou a parte teórica comigo, eu tenho certeza que nadou de braçada nessa prova. Professor, não estudei a parte teórica com o senhor, mas vi aquela revisão de véspera que você fez na semana passada aqui no YouTube. Então, você também deve ter sentido muita facilidade em relação aí às questões que foram cobradas na prova de ontem aí do Banco do Brasil. Beleza? Show. Vou compartilhar com você aqui a minha tela para a gente não perder tempo, tá? Até porque, como eu falei, esse encontro aqui será bem rapidinho. Te adianto também que nós temos aqui uma ou duas questões polêmicas que nos dão margem aqui para a gente pedir ou uma anulação ou uma alteração de gabarito, beleza? Mas isso a gente vai ver à medida que a gente for progredindo aqui na nossa análise, tá? Como de costume, a Banca Sesgran Rio seguiu aquela diagramação clássica de prova dela, né, em que ela nos apresenta um texto, dessa vez um texto até mais longo, né, do que o normal, seguido, né, um texto seguido de 10 questões. Eu sempre oriento e reforço isso aqui, que você não comece, no caso das provas aí da Banca Sesgran Rio, você não comece lendo o texto, tá? Porque a banca, malandramente, como eu falo sempre, né, ela começa colocando as questões ali, que são questões de interpretação, e essas questões elas vão demandar, às vezes, mais de uma leitura, são questões mais difíceis do ponto de vista analítico mesmo, e vale a pena a gente começar pelas questões mais fáceis, beleza? Então, aqui, ó, eu começaria pela questão 10. Vamos pegar a questão 10, que é uma questão que tem uma certa polêmica, e eu vou explicar já já, tá? Olha só, a banca nos pede o seguinte aqui no comando da questão. O pronome oblíquo átono está colocado de acordo com a norma padrão. Gente, isso aqui é uma questão de colocação pronominal. Fizemos uma questão neste mesmo molde aqui, na nossa revisão de véspera, tá? E eu te expliquei ali, a gente revisou esse assunto de colocação pronominal, e eu falei que o que mais cai em prova é exatamente os fatores de atração ali, que te obrigam a colocar o pronome oblíquo átono em posição de próclise. Tem que conhecer os fatores de atração, tá? Aqui, ó, nós temos aqui o seguinte, ó, na alternativa A, vou pegar um marca-texto aqui que fica melhor. Como é que a gente se porta diante de questões como essa aqui, ó? Veja em cada uma das alternativas quais são aquelas em que a gente percebe a presença de um fator de atração. Porque se houver fator de atração, você é obrigado a colocar o pronome em posição de próclise, ou seja, antes do verbo. Beleza? Na alternativa A eu tenho o pronome interrogativo aqui, quantos. Na alternativa B, vamos ver aqui, ó, e já comenta sobre ela, tá? Ó, alternativa C, eu tenho não, que é uma palavra negativa, é um advérbio de negação que te obriga a colocar o pronome em posição de próclise também. Eu tenho sempre aqui, ó, que é um advérbio, tá? E, vamos lá. Então, ó, no caso aqui dessas alternativas que eu marquei, todas elas, tá, apresentam erros de colocação. Aqui, ó, o pronome, por conta do fator de atração aqui, ele deve ser colocado em posição de próclise, tá? Então, ó, alternativa A, tá errado. Alternativa B é não lhe trouxe por conta do fator de atração. Aqui é sempre os auxiliava, beleza? Por conta do fator de atração. No caso da alternativa E aqui, ó, como eu não tenho nenhuma palavrinha antes aqui, muito menos um fator de atração, então significa que você não pode colocar esse pronome oblíquo átono aqui, iniciando ou uma oração ou um período, tá? A gente revisou isso também na nossa aula de véspera. Então aqui, ó, eu deveria ter colocado esse pronome oblíquo aqui após o verbo em posição de ênclise. Por quê? Porque eu não posso começar nem orações, nem períodos, nem nada com pronome oblíquo átono. Apesar disso ser um fenômeno comum na nossa forma de falar, né, no nosso dia a dia. A linguagem coloquial, ela abraça a próclise em todos os casos. Mas, para a prova, gente, a gente tem que seguir a norma padrão da língua portuguesa. Beleza? Vamos lá. Então, ó, o gabarito dessa questão aqui é a alternativa B de bola. E na alternativa B de bola, eu enxergo aqui a forma do verbo tornar, né? Ah,
é um verbo que está aqui, ó, no futuro do pretérito. E a gente já sabe que a forma verbal no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tá? É exatamente uma condição para eu ter a colocação pronominal aqui na posição de mesóclise, né? Então, o pronome vai para o meio do verbo, galera. Quando o pronome vai para o meio do verbo, eu tenho o caso de mesóclise. Tranquilo? O gabarito da nossa questão, portanto, é a alternativa B de bola. Certo? Beleza. Mas olha a polêmica, olha a polêmica. Se eu estivesse fazendo essa prova ontem, eu marcaria a alternativa B aqui, sem sombra de dúvidas. Mas o fato é que o detalhe relevante aqui, ó, que pode nos dar margem para uma anulação dessa questão aqui, é o fato de que esse termo aqui, ó, cego aos 5 anos, aliás, aqui, ó, esse termo aqui, ó, aos 5 anos, tá? Esse termo aos 5 anos aqui é um termo de natureza adverbial, tá? Porque aqui, ó, eu tenho uma expressão adverbial de tempo aqui, tá? Então, ó, vou anotar só assim, ó, isso aqui é um advérbio de tempo. E é um advérbio formado por 3 palavras. Posso chamar isso aqui de expressão adverbial. E se é uma expressão adverbial, a gente já sabe que isso aqui no conjunto funcionaria como um fator de atração. Se eu tenho fator de atração, eu sou obrigado a colocar próclise. Então, essa questão aqui deveria ser anulada. Beleza? Porque, apesar de o verbo estar no futuro do pretérito aqui, e o futuro do pretérito ser, de fato, um fato que vai me possibilitar a colocação do pronome oblíquo na imposição de mesóclise no meio do verbo, o fato é que se houver fator de atração, gente, dane-se se o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Você é obrigado a colocar o pronome em posição de próclise. E aqui, por conta dessa expressão aqui, tá? Eu enxergo esse bloco como um fator de atração aqui, a próclise. E isso deixaria essa questão sem gabarito. Então, a gente tem uma possibilidade aqui, ó, portanto, de anulação por conta do que eu acabei de te falar. Tá? Situação diferente seria, aqui, ó, vou até apagar, se a banca tivesse isolado essa expressão adverbial por vírgula. Aí, beleza, se a banca tivesse isolado essa expressão adverbial por vírgula aqui, aí a vírgula quebraria esse poder de atração dessa expressão adverbial. Mas como na alternativa aqui eu não tenho essa expressão adverbial isolada por vírgula, então, gente, eu tenho a incidência normal do fator de atração aqui, de próclise. Normal. Beleza? Tranquilo? Então, questão problemática. A gente já começou na treta aqui, né? Questão de número 10 aqui. Só lembrando que eu estou... Lembrando não, né? Porque eu não falei isso anteriormente. Mas eu estou aqui com a prova A, salvo engano. Deixa-me confirmar aqui, ó. A prova A, tá? É de gabarito número 2, né? É assim que está constando aqui do que eu baixei lá do site da Banca Cesgran Rio. Beleza? Então, a ordem das questões aqui pode não coincidir com a ordem da sua prova. Perfeito? Legal. Ó. Vamos pegar de trás para frente aqui mesmo. Ó. Questão que está nos cobrando aqui, questão de número 9, das regrinhas de crase. Gente, fizemos aqui também questões na nossa aula de véspera sobre crase, e a banca, mais uma vez, ela não é nem criativa, né? Cobrou tudo igual ao que a gente fez na nossa revisão de véspera. Enfim, olha só. Gente, crase é o seguinte, a gente já sabe que eu tenho... A gente estuda crase por 3 regrinhas, né? Quem estuda comigo conhece as 3 regrinhas. A primeira que mais cai em prova, né? A primeira regra diz que a crase ela é o resultado da fusão de 2 vogais, de 2 As. O primeiro A, ele é um termo exigido por regra de regência, ou de um verbo ou de um nome. Beleza? Por isso que a gente estuda regência verbal e regência nominal, tá? Mas eu tenho que ter, além dessa preposição, eu tenho que ter o segundo Azinho, que é um A. Esse A, ele só pode ser colocado diante de uma palavra feminina e tem que ser uma palavra que aceite a colocação de um artigo antes dela, tá? Então, ó, eu não coloco, por exemplo, artigo antes de pronome. Via de regra, eu não coloco. A não ser que seja um pronome possessivo. O pronome possessivo, ele acata a colocação ou não de um artigo antes dele. Eu posso falar meu braço, ou posso falar o meu braço. Posso falar minha casa, grande e espaçosa, ou a minha casa é grande ou espaçosa. É por isso que a gramática fala que, no caso dos pronomes possessivos femininos, a casa é facultativa. Mas qual que é o fundamento disso, professor? Ela é facultativa porque o artigo é facultativo. Essa é a questão, beleza? Aqui eu não fujo da regrinha de número 1 aqui da crase, que eu preciso de 2 azinhos. Tranquilo? Só que o pronome possessivo, ele já tem uma carga de definição que é própria dele.
beleza? Por isso que eu posso ou não colocar um artigo antes de um pronome possessivo, e daí a facultatividade, né, quase não saiu a palavra aqui, de você ter ou não ter uma crase diante de um pronome possessivo feminino. Aí teria que ser um pronome possessivo feminino, tá? Mas o fato é que esse pronome aqui, ó, todos, é um pronome indefinido, tá? Então eu não posso ter crase antes de pronome indefinido. Esse azinho que tem aqui é só um ar de preposição, que está articulado com o verbo ensinar aqui. Tudo bem? Outro, ó, a oficialização. Gente, aqui também, ó, eu não tenho crase tão somente por conta de que consolidar-se é um verbo que é transitivo direto. Consolidar-se o quê? A oficialização de seu método aqui, ó, é um objeto direto do verbo consolidar. Se você tem um verbo que não pede preposição, eu não tenho o primeiro azinho, que é o a de preposição, tá? Então, errado isso aqui também. Alternativa C, ó, o professor referiu-se a um aluno brilhante. Aí, 2 pontos, Braille. Beleza, referiu-se a um aluno. Tá, tranquilo. Gente, qual que é o problema aqui, ó? Esse um aluno aqui é um artigo indefinido. Né? Eu tenho os artigos que são definidos e tenho os artigos que são indefinidos. Para eu ter crase, eu preciso de um A de preposição e um A de artigo definido feminino. Tá? Então, esse um aqui, gente, ele já quebra essa nossa primeira regra de crase. Então, aqui eu não posso ter essa crase aqui. Beleza? É a mesma ideia do pronome indefinido aqui. Né? Se você tem um pronome indefinido e você tem um artigo indefinido, você não tem crase antes dessas construções. Beleza? Alternativa D aqui, ó, é o nosso gabarito, né? Vamos lá. Aqui eu tenho o nosso gabarito, porque, galera, a espera de, isso aqui, ó, tá naquela regra de número 3 lá, que a gente estudou na nossa aula de véspera, tá? Isso aqui é uma locução prepositiva feminina. Acabou. Locução prepositiva feminina, de núcleo feminino, gente, vai pedir obrigatoriamente a crase. Por quê, professor? Porque isso é uma determinação gramatical. Por isso que eu jogo isso no nosso estudo teórico na regra de número 3. Porque o que é determinação a gente tem que decorar. Porque é a regra imposta pela gramática, tá? E aqui, ó, para a gente fechar, a questão de número 9, eu não tenho crase porque eu não posso ter artigo antes de verbo. Se eu não tenho artigo e eu preciso de preposição em artigo, eu não tenho a condição básica aqui para a ocorrência da crase satisfeita no caso aqui da alternativa E, tá? Então, o gabarito da nossa questão, de fato, é a alternativa D. Então, vamos ver aqui, ó. Tranquilo, ó. A frase em que a palavra destacada respeita as regras de concordância nominal, vamos ver, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, ele quer a alternativa correta em relação à questão de concordância. Então, tá, ó. Olha só. Há bastante razões. Gente, qual é o problema aqui, ó? Porque esse bastante está ligado a um substantivo. Se eu tenho uma palavra que está ligada, que está acompanhando o substantivo, essa palavra tem natureza adjetiva. Então, a concordância é normal. Aqui eu deveria ter colocado bastantes. Esse bastante aqui, toma cuidado, porque o bastante é uma palavra que pode ser utilizada como advérbio, e a gente sabe que advérbio é classe invariável, mas também pode ser utilizada como adjetivo, e foi o caso aqui. Beleza? Esse é o erro. Aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Depois do acidente, Brian e sua família não ficaram só. Gente, aqui eu tenho esse só, é um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Qual sujeito? É o sujeito composto aqui, ó, Braille e sua família. Sujeito composto por 2 núcleos. Braille e sua família equivale ao pronome pessoal eles, né? Pronome de terceira pessoa do plural. Então, o adjetivo que faz referência a um substantivo, ele tem que concordar normalmente com esse substantivo, tá? Então, aqui deveria ser sós, tá? E esse só também, gente, ele pode ser utilizado como um advérbio, dependendo do que você vai analisar aí. Tranquilo? Gente, eu não estou entrando muito nos detalhes aqui, porque isso aqui é só um comentário mais pontual em relação às questões da prova de ontem do Banco do Brasil. Tá? Isso aqui a gente não está fazendo uma revisão tal como nós fizemos lá na revisão de véspera. Por isso que eu estou comentando de forma mais sucinta aqui. Beleza? Professor, não estou entendendo muito esse papo aí de predicativo do sujeito e tal. Então, eu sugiro que você vá ao meu canal aqui e assista a revisão de véspera e outros conteúdos que eu tenho aqui no YouTube. Beleza? Gente, ó, alternativa D. Aqui, ó, menos, aqui eu tenho um erro de grafia, tá?
Aqui, para além da questão de concordância, essa grafia ela está errada, tá bom? Aqui deveria ser menos limitações. Tranquilo? Hoje, Braille e seu método são muitos conhecidos, gente, são muito, olha só, olha que interessante isso aqui, ó. Esse muito aqui, ele está ligado a conhecido. Esse muito, ele é advérbio. Advérbio não varia, eu não posso ter plural aqui, não posso ter variação de uma palavra que funciona como advérbio, porque advérbio é classe invariável. Beleza? Então, nós temos aqui, eu acabei pulando a alternativa A, tá? Que é o nosso gabarito. Ficava meio desorientados, tá, gente? Por que que meio é um termo que está na sua forma bruta aqui, né? Na sua forma neutra? Porque ele está sendo empregado como um advérbio aqui, ó, está ligado ao adjetivo desorientado, né? Vamos só analisar isso aqui, ó, direitinho. Ele tem aqui, ó, os alunos ficavam meio desorientados. Aqui eu tenho alunos, que é o meu sujeito, ficavam é um verbo de ligação. O que sobra depois de um sujeito e verbo de ligação, tá? É o meu predicativo, né? Aqui tem que ser um predicativo do sujeito. Qual que é a palavra mais importante de um predicativo que funciona como o próprio núcleo aqui do predicado, né? É o adjetivo desorientados. Note que desorientados está concordando com os alunos aqui, beleza? Porque o adjetivo ele sempre vai concordar normalmente com o referente dele, o referente substantivo dele, tá? E palavra que se conecta, ó, se desorientado é um adjetivo, palavra que se conecta a adjetivo é advérbio, e advérbio não varia. Tudo bem? Então, o gabarito da nossa questão é alternativa A, com certeza. 7 aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu ver o que ele está falando aqui, ó. No trecho do segundo parágrafo, ele separou o trecho aqui para a gente, ó. Conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier de la Serre, oficial do exército francês. Beleza. A vírgula está empregada com a mesma função. Gente, primeira coisa, né? A gente fez várias questões, eu fiz vários comentários, a gente fez uma revisão bem completa sobre essa questão da vírgula, tá? Um dos papéis da vírgula é exatamente separar determinados termos ou blocos de palavras que no conjunto exercem algumas funções sintáticas. Dentre elas, eu tenho o caso do aposto explicativo. O aposto explicativo, meu povo, é uma função que vem explicativo. É uma função que vem marcada pela presença de vírgula. No aposto explicativo, eu devo empregar vírgula. No aposto especificador, eu não posso colocar vírgula. Isso a gente trabalhou nas nossas aulas teóricas, tá? Então, basta eu achar entre as alternativas uma que vai me apresentar o aposto também, para eu ter a vírgula sendo empregada pelo mesmo motivo, ou seja, para isolar um termo que exerce a mesma função do que a banca nos destacou aqui no enunciado. Beleza? Tá? E aqui eu tenho o seguinte, ó, a escrita noturna, alternativa A. Só mudar de cor aqui, ó. Alternativa A. Escrita noturna, método de Barbier, não teve sucesso quando criado. Gente, a escrita está sendo explicada, determinada aqui por método. Gente, aqui eu tenho exatamente um aposto explicativo. Gabarito da nossa questão é aqui, alternativa A. Beleza? A infecção, 6 meses depois, gente, essa vírgula aqui, ó, na verdade, está isolando um termo, né, de natureza adverbial, ó. Isso aqui é uma expressão adverbial que está deslocada, né? Deslocada, ou nesse caso aqui, ó, intercalada. Beleza? Você deslocou ou intercalou a expressão adverbial, no caso dessa aqui, ó, formada por até 3 palavras, a gente pode ou não isolar essa expressão aqui por vírgula, beleza? Nesse caso aqui ele isolou e está tudo certo, porque a vírgula, nesse caso, é facultativa. Só lembre-se que se você deslocar uma oração de natureza adverbial, aí a vírgula se torna obrigatória, tá bom? Beleza? Alternativa C, C aqui, ó. Perspicaz, Braille percebeu. Gente, ó, essa vírgula aqui, ó, ela está tão somente marcando o deslocamento de um termo aqui, ó, que é um adjetivo na função de predicativo. Então, eu tenho um predicativo deslocado aqui, ó, tá? Então, não tem nada a ver. Quem é perspicaz aqui, ó? É Braille. Só que esse termo que está qualificando o Braille aqui, ó, está deslocado para antes dele.
Então, eu desloquei um predicativo, surge a necessidade de eu empregar essa vírgula aqui, ó. Alternativa D, no Instituto Nacional para Jovens Cegos, Braille, gente, ó, esse no instituto aqui, ó, é uma expressão adverbial que me dá a ideia de lugar. Beleza? Expressão adverbial de lugar. Você deslocou a expressão adverbial de longa extensão, ó. Eu tenho uma expressão adverbial composta por uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavras, vírgula obrigatória por conta do deslocamento de expressão adverbial de longa extensão. Tá bom? E a alternativa é, ó, a cegueira não o impediu, no entanto, gente, essa vírgula aqui faz par com essa e marca o deslocamento da conjunção adversativa. Deslocou a conjunção adversativa, você tem que virgular. O fato é que a única alternativa aqui que me traz uma função que é igual à do enunciado é a alternativa A. Show? Próxima. 6, ó. Mas, como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para leitura de cegos. Gente, aí está perguntando aqui, ó, a oração destacada apresenta valor semântico, está falando de sentido, né? Gente, ó, esse como aqui, ó, é causa. Beleza? Alternativa C. Lembre-se que o como é uma conjunção que figura no grupo das adverbiais, das conjunções adverbiais causais. Esse como pode me trazer uma ideia de conformidade, ou seja, ele também está no grupo lá das conformativas. E esse aqui também está no grupo das conjunções subordinadas comparativas. Professor, como é que eu vou saber diferenciar uma coisa da outra? Gente, aí é o contexto, é a leitura, tá? Aqui ele está me dando uma ideia de causa, né? Como a ideia não pegou, qual foi a consequência? Qual foi a consequência dessa causa? É o que está após a vírgula aqui, ó, tá? A consequência é que Barbier adaptou o método, então a consequência está aqui na frente. Como eu sei que a conjunção introduz a oração que é batizada pela natureza dessa conjunção, ou seja, se essa conjunção aqui ela é de causa, significa que essa oração aqui é uma oração subordinada adverbial causal. A conjunção batiza a oração. Tudo bem? Beleza. Próximo. Aí eu tenho aqui, ó. Questãozinha também, a meu ver, polêmica, tá? Assim, um pouco polêmica, tá? Porque pode abrir uma brecha aqui para um detalhe que eu quero te mostrar. Ele me separou um trecho aqui do texto e ele está me perguntando, é uma questão de coesão. Ele está perguntando o que o sistema retoma aqui, ó, nessa camada coesiva do texto. A gente já sabe que o texto, gente, ele vai fazendo essa autorreferenciação, ou seja, tem palavras dentro do texto que vão retomando ou antecipando outras palavras. Isso é exatamente a cadeia coesiva que um texto nos apresenta, tá? A cadeia coesiva é um dos fatores que promovem a coerência do texto, ou seja, a coesão ajuda na coerência, perfeito? E o fato aqui é o seguinte, ó, ele vem falando no método Barbier, né? Também chamado de escrita noturna. Então, note, quer ver? Eu vou até te mostrar aqui, ó. Método Barbier, escrita noturna. Um termo remete ao outro. Isso é coesão, tá? Era um código de pontos, ó. Então, ó, código de pontos e traços em relevo, impressos, também em papelão. Isso aqui é um termo que, do ponto de vista de coesão, aqui, ó, que do ponto de vista de coesão, tá? Também retoma a ideia do método Barbier, escrita, ó. Então está tudo apontando para isso aqui. Para eu evitar repetição de termos, palavras, ideias, eu posso ir utilizando repetição vocabular, posso utilizar termos sinônimos, posso utilizar conceitos que retomam determinados termos, tudo isso forma a cadeia coesiva de um texto. Beleza? Aí ele fala assim, ó, destinar-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Estes quem, ó, note que aqui eu tenho um pronome demonstrativo que retoma sentinelas, né? Beleza, estes decodificariam mensagem até no escuro. Mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método. Note que o método aqui, ó, o método aqui também retoma, é um termo que por coesão aqui, ó, retoma, o método aqui retoma exatamente o método Barbier, tá? Beleza, tranquilo. Aí ele fala assim, ó, para a leitura de cegos com o nome de grafia sonora. Olha o detalhe. Então,
Aí ele fala assim, ó, o sistema permitia a comunicação entre cegos. Mas que sistema é esse que permitia a comunicação entre cegos? Gente, é o sistema da grafia sonora, tá? E lembre-se, aqui, pela cadeia de coesão desse texto aqui, ó, a grafia sonora, tá? É o método Barbier? É, mas é o método Barbier, olha o detalhe, ó, Barbier adaptado. Aqui ele já está falando do método adaptado. Beleza? Por que eu estou ressaltando aqui? Ó? Porque ele fala que já é o método adaptado. Ou seja, esse sistema aqui, ó, ele não está retomando diretamente, apesar de ele se relacionar indiretamente a tudo isso aqui que foi dito anteriormente, tá? Porque tudo isso aqui é o próprio método Barbier, o fato é que a grafia sonora já é o método adaptado. Então, o sistema que está sendo retomado aqui não é o método Barbier original, digamos assim, é o método adaptado, que é chamado de grafia sonora. Por isso que o gabarito dessa questão é a alternativa D de dado. Você poderia ter até ficado com dúvida em relação ao código aqui, né, de pontos, tal, 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 mas o código de pontos é o método original. Esse sistema, né, que está sendo aqui evidenciado aqui nesse fragmento de texto, já é o sistema adaptado, que é chamado de grafia sonora. Beleza? Então, essa questão aqui é uma questão meio chatinha por conta disso. Né? Porque o sistema, ele retoma indiretamente a ideia do método de Barbier, né? A ideia original, sim. Mas dentro do fluxo desse texto aqui, na verdade, ele está retomando, de fato, o método já adaptado. E esse método adaptado chama-se grafia sonora. Então, eu tenho uma relação aqui, uma referência, que retoma a ideia imediatamente anterior. Beleza? Uma referência aqui, uma cadeia referencial anafórica, que a gente chama. Tá bom? Por que é uma cadeia referencial anafórica, professor? Sem querer aprofundar muito, né? Mas já falando algumas coisas aqui que são até mesmo um pouco mais avançadas. Ó. O sistema retoma grafia sonora. A grafia sonora é o método adaptado. E o método adaptado, ele nasceu do método Barbier. Isso é uma cadeia é, de referenciação anafórica, uma cadeia coesiva anafórica. Beleza? Então, o gabarito da nossa questão, de fato, é a alternativa D. Vamos lá. Questão 4. Ó. No trecho, pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Né? Aperfeiçoar o quê? Beleza? A grafia sonora. Beleza? Tudo bem, vamos ver o que ele está perguntando aqui, ó. Pode ser reescrito, gente, ó, questão de reescritura, né? Questão na segunda hierarquia ali, daquelas questões mais difíceis que eu peço para você deixar sempre para o segundo momento, principalmente em questões de prova aqui, como a da Cesgran Rio. Beleza? Ele quer reescrever, gente, isso aqui, ó. Aí, ó, olha o detalhe. Ele está falando assim, ó, pesquisando a fundo a grafia sonora. Gente, esse pesquisando aqui, ó, você concorda que isso aqui é algo que me dá ideia de tempo? Tá? Eu poderia, inclusive, dizer isso aqui de outra forma, ó. Quando. Para você saber se dá ideia de tempo, basta você trocar aqui essa estrutura aqui por alguma com a utilização de uma conjunção que é de natureza temporal. Então, ó, quando, né, pesquisando a fundo a grafia sonora, ou seja, quando pesquisava a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Galera, tranquilidade. Se isso aqui me dá ideia de tempo, esse apesar de não pode ser, o embora não pode ser, o se é condição, não pode ser, o para é finalidade, não pode ser também. Só me sobra, como gabarito aqui, a alternativa B de bola. Tudo bem? O gabarito dessa questão é a alternativa B de bola. Só te explicando um pouco mais aqui, principalmente para quem não pegou aula comigo e também não fez a revisão de véspera, tá? O fato é o seguinte, gente. O que está acontecendo aqui, ó? Vou até apagar. Olha só. O que está rolando aqui? O gabarito, de fato, é a alternativa B de bola. O que está rolando aqui? Ó? Isso aqui é uma oração. Isso aqui é uma oração adverbial, de tempo mesmo, tá? Oração adverbial temporal, porque ela é de tempo, me dá uma semântica de tempo. Só que essa oração aqui, galera, ela está reduzida. E ela está reduzida de quê, professor? Verbo terminando em NDO, reduzida de gerúndio. Então,
uma das formas de você reescrever qualquer coisa é você trocar uma oração reduzida por uma oração desenvolvida, tá? A oração desenvolvida, ela é articulada a partir do emprego de uma conjunção. Então, se eu sei que isso aqui me dá a ideia de tempo, e eu tenho a conjunção quando, que me evidencia essa ideia de tempo, então o único gabarito possível para essa questão, de fato, é a alternativa B de bola, tá? Então, se isso aqui é temporal, eu sei que, pelo meu estudo lá das conjunções que eu fiz com o professor Jefferson, o apesar de, por exemplo, é concessivo. Não é tempo, é concessivo. Não pode ser o nosso gabarito. O embora também é concessivo. Não pode ser o nosso gabarito, tá? É uma outra conjunção dentro, que está dentro desse grupo das conjunções concessivas. O C é condição, ou seja, está dentro daquelas conjunções condicionais, não pode ser o nosso gabarito. E o para, aqui, ó, é um termo que me dá uma semântica de finalidade, tá? Para pesquisar a fundo. Como é que eu enxergo essa ideia de finalidade aqui, né? Para pesquisar a fundo, com o objetivo de pesquisar a fundo, e por aí vai. Tá bom? O gabarito, de fato, é a nossa alternativa B de bola. 3, vamos lá, ó. No ano seguinte, foi apresentado ao mundo, na Exposição Internacional de Paris, por ordem do imperador Napoleão III, que programou ainda uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. Beleza, tá? Ele fala assim, ó, a palavra em destaque, eu só não destaquei a palavra aqui, ó. Vamos ver qual é? Bom, olhando para as alternativas aqui, essa aqui, ó, ainda, até porque ele fala assim, ó, programou ainda. Aí eu tenho ainda aqui, é isso mesmo, tá? Ainda. É isso mesmo. Ele tá ó, detalhezinho básico, tá? Ele tá falando aqui, ó, destaque apresenta o mesmo sentido. Galera, ele tá falando de semântica. Semântica. Então, olha só, como é que a gente mata questões assim. Gente, só um breve comentário aqui, tá? Nas minhas exposições teóricas, nas minhas aulas, né, nos meus cursos regulares de língua portuguesa, eu ensino gramática a partir do texto. A gente começa a analisar texto desde a nossa primeira aula. Por quê? Porque a habilidade de leitura, ela te salva de várias, digamos assim, questões que são simples, mas que a banca, muitas vezes, te coloca de uma forma que parece ser complicada, tá? É o caso aqui, ó. Se ele quer só o sentido, vamos perceber o sentido do emprego desse ainda lá no fragmento de texto que a banca separou para a gente aqui, ó. No entanto, vamos ler de novo, ó, só o fragmento, ó. Para a gente perceber o quê? O sentido, a semântica desse ainda aqui, tá? Eu estou te falando isso porque o aluno, aí ele vai lá para o arquivo mental dele, aí ele passeia nas classes de palavras, pensa na função sintática, isso aqui está ligado a quê? Não, a banca quer sentido, é leitura isso aqui, beleza? No ano seguinte, foi apresentado ao mundo na Exposição Internacional de Paris, por ordem do imperador Napoleão III, que programou ainda uma série, gente, eu poderia trocar isso ainda por também, olha só, ele programou também uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. Gente, então esse ainda está sendo semanticamente empregado com a ideia de também. Ou seja, aqui eu tenho uma ideia de soma. Vamos ver qual que é a alternativa que me dá uma ideia de soma que eu poderia trocar pela palavra também aqui, ó. Os restos mortais de Braille ainda estão no panteão. Gente, esse ainda aqui, ó, da alternativa A, ele está me dando a ideia de que eles permanecem. Os restos mortais permanecem. Ou seja, eu poderia trocar isso aqui, ó, permanecem no panteão. E essa troca me daria exatamente a mesma informação. É porque o ainda está sustentando essa semântica aqui, ó, de permanência. Beleza? O método Braille ainda era desconhecido por muitas pessoas. Gente, ainda era desconhecido, eu poderia dizer assim, ó, permanecia, desconhecido, ó, trocaria isso pela palavra permanecer. Gente, também não é o nosso gabarito, ó. Vencer barreiras relacionadas à acessibilidade ainda é um desafio. Gente, esse ainda aqui, ó, eu poderia trocar por continua, ó, continua sendo um desafio. Ó, esse ainda eu poderia trocar por continua sendo. Percebeu que não muda a informação original? É porque esse ainda aqui, ó, ele está sendo empregado nesse mesmo campo semântico de permanência, ó.
permanece, permanece, continua. Né? Isso aqui está dentro do mesmo campo semântico, não é o nosso gabarito. Ele quer o ainda sendo empregado com sentido de também, sentido aditivo. Beleza? Ó, a reglete ainda é usada por deficientes visuais. Beleza? Gente, ó, esse a reglete, que eu nem sei o que quer dizer isso aqui, ó, não sei mesmo, tá? Estou sendo bem sincero com vocês. Vou até pesquisar essa palavra depois. A reglete ainda é usada, permanece, permanece ou continua, tá? Ó, permanece sendo, eu poderia dizer, ó, continua sendo, continua sendo. Então, esse ainda também está no sentido de permanência, de continuação, tudo dentro do mesmo campo semântico, tá? Não é o nosso gabarito. E eu só fico, gente, até, ó, depois, né, de analisar tudo e ver que nenhum é o nosso gabarito, de fato, a alternativa é o nosso gabarito e você pode fazer o teste aqui, ó. Louis Braille criou um método revolucionário e também era excelente pianista. Beleza? Então, de fato, gente, esse ainda aqui, ele tem um reforço dessa conjunção aditiva. Né? Aqui eu tenho essa semântica de adição pelo próprio emprego da conjunção e esse sentido de adição é reforçado pelo emprego do termo ainda, que está no sentido de também. Gabarito da nossa questão alternativa é. Show? E aqui, ó, questão 1 e 2 são questões de interpretação. Vou fazer rapidinho com vocês aqui, gente, apesar de que eu não li esse texto, mas normalmente a banca não demanda leitura do texto assim, só para a gente não deixar nenhuma questão em branco aqui, ó. Ele fala assim, ó, a partir da leitura do texto, constata-se que Braille, aí ele fala aqui, ó, foi adotado por Valentim Raui, trabalhava em selarias quando criança, estudou com bolsa de estudos, começou a dar aulas quando atingiu a maioridade, queria seguir o ofício do pai. Aí a gente teria que voltar ao texto aqui, ó. Vamos lá. Aí vem falando aqui, ó, lê no escuro. Quem já tentou sabe que é possível, nananã. Eu vou fazer uma leitura aqui dinâmica, tá? Só para a gente matar isso aqui rapidinho. Ó, nascido em Courtrai, uma pequena aldeia nos arredores de Paris, 1809, ó, desde cedo mostrou muito interesse pelo trabalho do pai. Aí falava aqui, extrema perícia. Logo depois de completar 3 anos, o menino começou a brincar na selaria. Gente, ó, ele começou a brincar. Então, ó, vamos lá. Pode ser que ele ó, começou a brincar. Isso aqui pode dar a entender que ele queria seguir o ofício do pai? É cedo ainda para a gente falar. Vamos continuar. Ele trabalhava, isso aqui eu já corto, ó, porque ele não trabalhava, ele brincava em selarias. Então, a alternativa D já está fora aqui. Aí, ó, uma tarde, uma sovela, instrumento usado para perfurar o couro, escapou-lhe da mão e atingiu seu olho esquerdo. O resultado foi uma infecção que 6 meses depois afetaria também o olho direito. Aos 5 anos, o garoto estava cego. Aqui ele está contando a história, gente, de Louis Braille, né, que inventou o Braille, né, como a gente conhece hoje. A tragédia não o impediu, porém, de frequentar a escola por 2 anos e de se tornar ainda um aluno brilhante. Beleza. Por essa razão, ele ganhou uma bolsa, ó, acabou. Tá aqui, ó. Ele ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Nacional para Jovens Cegos. Gente, se ele ganhou uma bolsa de estudos, está correto o que ele me diz aqui na alternativa C, ó. Ele estudou com bolsa? Sim, porque ele ganhou a bolsa. Tudo bem? Gabarito da nossa questão, não vou nem analisar as demais, tá? Gabarito da nossa questão aqui, de fato, é a alternativa C de casa, tá? Diferentemente do método Barbier, o método Raui, aí ele quer saber a diferença entre uma coisa e outra. Ó. Impossibilitava soletrar letras, a gente vai ver. Apresentava pontos e traços, aí ele quer saber do método Raui, tá? E da diferença dele em relação ao método Barbier. Vamos voltar ao texto aqui. Ele vem falando aqui, ó, vou pegar de onde eu parei aqui, ó. Um colégio interno fundado por Raui, ó, Valentim Raui. Além do currículo normal, aí ele começa a falar de Raui a partir daqui, ó. Raul introduziu o sistema especial de alfabetização, perdão, no qual letras de forma impressa em relevo, em papelão, eram conhecidas pelos contornos. Então, ó, Raul é o cara, voltando lá, ó, que introduziu um sistema especial de alfabetização. E que sistema é esse? Sistema em que letras de forma impressa em relevo, letras de forma, tá, gente?
Só um detalhezinho aqui, ó, aproveitando para comentar isso aqui também, tá? Essa palavra aqui, ó, o vocábulo forma, ele é um vocábulo pelo novo acordo ortográfico, tá? Quando quer dizer forma e não forma, né, do verbo formar, ele pode ser escrito com ou sem o acento. Eu posso dizer forma ou forma. Então, aqui, na verdade, ele está falando letra de forma, beleza? Mas não está errado você escrever sem o acento. O problema é que na leitura a gente se atrapalha às vezes, né? Com forma do substantivo e o forma do verbo formar, né? Então, aqui é o forma de substantivo, ó. No qual letra de forma, poderia ter colocado um acento aqui, né? Ficaria até mais fácil. Letras de forma impressas em relevo, em papelão, eram reconhecidas pelos seus contornos. Então, aqui ele está falando do método do Raui. Então, isso aqui é o método Raui. Aí vem falando, desde o início do curso, Braille destacou-se como o melhor aluno da turma e logo começou a ajudar seus colegas. Em 1821, aos 12 anos, conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier. Então, vou fazer o paralelo aqui, ó. A gente falou do método Raui, agora a gente está falando do método Charles Barbier, beleza? O oficial lá do exército francês. Aí ele vem explicando esse método aqui, ó, no parágrafo seguinte. Método também chamado escrita noturna. Aí ele explica o que era, ó. Era um código de pontos e traços em relevo, impressos também em papelão. Então, ó, olha a diferença. Aí a gente anota aqui, ó. Ó, Raui, ele tinha letras de forma, ó, letras de forma impressas em papelão. E Barbier tinha códigos, ó, códigos de pontos mais traços, também impressos em papelão. Então, a gente está falando de dois métodos diferentes aqui, ó. Aí ele quer saber a diferença entre uma coisa e outra, ó. Vamos lá. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Estes, ou seja, os sentinelas, né, decodificariam a mensagem até no escuro. Mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos com o nome de grafia sonora. Ok, o sistema permitia a comunicação entre cegos, pois com ele era possível escrever, ó, então, ó, vou só anotar assim, ó. Vou só destacar o seguinte, ó, era possível escrever. Algo que o método de Raui não possibilitava. Gente, então aqui já está o gabarito da nossa questão, está bem aqui nesse trecho, ó. Pelo método de Barbier, você podia escrever. No método de Raui, você não podia escrever. Então, vamos ver aqui, ó, se a gente já consegue. Bom, primeiro, a possibilitava a escrita? Não, o do Raui não possibilitava a escrita. Era conhecido como escrita, grafia sonora? Não, o que era escrito aqui, que era grafia sonora, era o método de Barbier. Ele quer saber o do Raui. O do Raui utilizava letras em relevo, né, que é aquelas letras de forma gabarito, também a nossa alternativa C. Tá? Então, na verdade, a gente até conseguiria ter matado essa questão aqui sem precisar ter lido tanto o texto. Porque, ó, ele já descreveu isso aqui, ó. Ele falou aqui, ó, letras impressas, né? Letras de forma, né? Nesse caso aqui, ó. E o outro era códigos e pontos. E lá no gabarito da questão, tá aqui, ó. Usava letras em relevo? Sim. Tá? Nesse caso, seriam as letras de forma. Beleza, pessoal? Então, ó, fechamos aqui a prova do Banco do Brasil. Até estendi a análise aqui de alguns itens, né? Até para você que está chegando aqui, caiu de paraquedas agora, né? Não me conhece ainda, não ficar tão perdidão. Beleza? Isso aqui é uma revisão um pouco mais incisiva ali, direto ao ponto, porque a prova foi aplicada ontem e eu já deixo aqui o reforço, né? Só reforçando algo que eu falei no começo desse vídeo aqui, que a questão de número 10, pessoal, é uma questão passível de recurso, sim, porque eu acabo não tendo possibilidade de gabarito aqui pela a explicação que eu fiz a vocês, tá? Porque aos 5 anos é um termo adverbial de tempo que exerce poder de atração para próclise aqui, principalmente pelo fato de que essa expressão adverbial não está isolada por vírgula aqui no texto da alternativa B de bola, tudo bem? Então, portanto, a questão de número 10 dessa prova que eu peguei, que é a prova A, gabarito tipo 2 aqui, é uma questão passível de anulação. Show de bola? Galera, é isso aí, né? Já quero deixar... vou falar sobre redação em um outro vídeo à parte aí para o pessoal aí das minhas turmas. Deixa eu
fechar aqui essa apresentação e quero deixar um beijo para todos vocês. Espero que vocês tenham ido bem na prova do Banco do Brasil, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Agora eu volto para as minhas férias, né? Porque eu falei que ia ficar off aí das redes sociais por uns dias, mas a galera me pediu a correção dessa prova aqui e o que a gente não faz pelos nossos alunos? Não é verdade? É isso aí, pessoal. Até mais. Tudo de bom. Agora sim.